Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 44. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que for necessário para as suas anotações. Lembrando sempre vocês que essas anotações elas são bem importantes para que vocês respondam às atividades e para que vocês façam um exercício de fixação do conteúdo aqui, para que vocês realmente sentem, estudem. Então é necessário esses materiais para suas anotações e não deixem de tê-los em mãos. Então vamos começar o tema de hoje, nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cartografia. O nosso objetivo então é conhecer a história da cartografia e sua relação com a evolução humana. Então, como a ciência cartográfica, a criação, a confecção dos mapas esteve atrelada, então, essa questão da evolução humana e como isso foi importante, para justamente esse crescimento humano, esse crescimento de relações, de descobertas e tudo que acontece, em relação a isso. Então, primeiro, para a gente começar, o que é a cartografia? É o estudo que trata da representação da Terra ou parte dela, a depender do seu objetivo. Você quer retratar somente uma cidade, um estado, uma região, um país, ou você quer retratar o globo como um todo, a Terra como um todo. Então, a cartografia é o estudo que trata da representação da Terra ou parte dela, através de mapas, cartas, plantas, croquis e outros tipos de documentações. O mapa traz informações de aspectos culturais, estratégicos, bélicos, religiosos, Então, a depender de qual é o seu objetivo, você vai retratar, para essa finalidade ali no mapa. É um mapa de vegetação? É um mapa de altitude epissométrico? É um mapa que trata de curvas de nível ali, de rios, É um mapa político para tratar das divisões do território, é um mapa bélico, que trata, então, em épocas de guerra, são mais utilizados, trata então da aproximação dos inimigos, onde os inimigos estão, como vai ser, a aproximação da pessoa que está contra ali, dos que estão lutando, enfim. É uma das maneiras que o homem encontrou, então, para se localizar no espaço. Então, o mapa, a cartografia, tem toda essa finalidade. Então, para resumir, é a ciência e a arte de representar a superfície terrestre. Aí, a depender do seu objetivo, vai ter o tipo de mapa, ele vai ser temático, e a depender do seu objetivo, ele vai ter um recorte de tamanho, de área do que você quer representar ali dentro dele. E para que serve então a cartografia? Muitas utilidades podem ser atribuídas a essa ciência cartográfica. Localização de um determinado referencial na superfície terrestre. Então, como eu faço para chegar na loja X? Como eu faço para chegar na rua X? Então, a localização, de onde você quer estar, de onde você quer chegar, desde áreas mais extensas, como continentes, países, até pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro, uma residência. Associado a isso, a cartografia serve ainda para orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos. Hoje é muito mais simples a gente verificar, a gente ter acesso a isso, porque nós temos na palma da nossa mão, no nosso celular, já vem instalado ali. O que mais a gente utiliza é o Google Maps, Então, a gente tem dificuldade, não sabe como chegar em determinado local, é só colocar no mapa que o GPS vai nos guiar. Então, a cartografia serve para isso, para a localização de um determinado referencial na superfície terrestre. E aí vai depender da escala, em que você quer estar, quer chegar. Você pode utilizar, então, um aparelho, por exemplo, de GPS para auxiliar você nesse processo. Por meio das técnicas cartográficas, cria-se uma série de produtos que auxiliam no estudo e compreensão
de várias características do espaço físico. Por exemplo, relevo, hidrografia, climas, distribuição de solos, localização de biomas, de limites de biomas. Então, são os tipos de produtos que a cartografia ela pode gerar, que são os mapas temáticos, os mapas específicos para determinadas áreas. A cartografia permite também a espacialização de informações para tomadas de decisão na esfera política, questão de gestão, planejamento, os planejamentos sociais, econômicos, são criados então a partir dessa questão de gestão, dessa questão política, mapas políticos, que é a divisão de estados, municípios, mapas populacionais, do número de habitantes, aonde esses habitantes estão distribuídos, mapas de redes de transporte, quais locais a gente consegue ter acesso a meios de transporte, se eles estão bem distribuídos, quais locais carecem desse acesso, até para nós, usuários, a gente poder se localizar por onde determinada linha ela passa ou não. Mapas econômicos que nos mostram o tipo de produção, o quanto de renda aquela região, aquela população ela tem. Mapas de uso da terra, que são aqueles que mostram para quais finalidades a terra, ali, o solo, ele está sendo utilizado, para quais tipos de cultivo, ou se é um mapa mais urbano, aquele solo está sendo utilizado para casas e não para plantações, e dentre outros temas que são possíveis, então, da geração desses mapas na esfera, então, de planejamento, na esfera política. A história um pouco da cartografia. Antes da invenção da escrita, então antes que a gente pudesse se comunicar por meio de palavras, palavras escritas, a humanidade desenhou mapas nas paredes de cavernas por meio de pinturas rupestres, que são essas pinturas que até hoje elas podem ser localizadas em vários pontos do globo, Então, foram feitas com a intenção de representar o caminho dos locais onde havia caça. Então, as pessoas, os nômades ali à época, eles paravam em determinados locais, eles desenhavam para saber que eles já passaram por ali, que tipos de animais eles abateram, para deixar informações registradas. E como não existia escrita, eles faziam isso através de desenhos que representassem o que eles estavam querendo expressar. Os primeiros mapas aparecem junto a desenhos registrados pelos povos primitivos em cavernas, através do uso de imagens, mostrando em geral aspectos da paisagem e das vivências, das suas práticas sociais, atividades básicas, como demarcação de espaços e localização de pontos, ou ainda traçado de rotas de interesse particular ou geral. Então, para mostrar que aquele povo estava ali, para que se outros passassem por ali, pudessem também se localizar, imaginar que alguém já passou por ali. Então, para registrar, tanto o dia a dia, quanto a passagem. Então, esses desenhos eram registros históricos e que até hoje a gente tem acesso, a gente consegue verificar e que, pelo que sabemos agora, a gente pode dar interpretação para eles. Era importante a representação dos espaços de vivência para a própria sobrevivência dos grupos, especialmente das populações nômades, ou seja, aquelas que migravam, que viajavam de local em local, buscando melhores condições, buscando a caça, buscando água, buscando os melhores locais ali para ficar por um tempo. Para os quais essas populações, então, os desenhos dos itinerários e dos pontos de interesse a eles associados era vital. Então, isso também era importante para esse deslocamento das populações. Se atribui aos babilônios a autoria do mapa encontrado na localidade de Gassur, considerado por muitos como o mais antigo exemplar da arte de representação do espaço. Então, o primeiro mapa, a primeira cartografia que se tem registro, se é considerado a mais antiga ali,
Trata-se então de um artefato feito de barro cozido, então, como mostra aqui, ó, é uma plaquinha de barro que contém traços que indicam a presença de um rio ladeado por montanhas. Então, é esse artefato aqui a gente tem a representação, ó, as montanhas, ó, um rio ladeado por montanhas aqui, então. Esse é o primeiro mapa, né, o que se tem em registro ali, e se é considerado uma das mais antigas, né, representações relacionadas a mapa, relacionadas à cartografia. A interpretação feita é de que seria, né, onde hoje nós temos a Mesopotâmia, né, que é o atual Iraque, onde seria a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e que esse artefato teria entre 2.500 e 4.500 anos de existência. Então, aqui na Mesopotâmia, lembrem que a gente tem ali a região dos rios Tigres, Eufrates, né? Por isso o nome Mesopotâmia, região entre rios. Então, quem sabe é o rio Tigres ou o rio Eufrates, aqui representado, né? É um rio ladeado por montanhas. Então, se atribui, né, a esse artefato essa localização. Santa Catarina possui um importante acervo de inscrições rupestres, ou seja, essas inscrições nas paredes ali, inscrições pré-históricas distribuídas em cerca de 20 localidades, quase todas ao longo da costa, então margeando ali o Oceano Atlântico. Urubici, na Serra Catarinense, também possui registros arqueológicos datados de mais de 4.000 anos. Então a gente tem esses registros aqui, ó, são inscrições feitas, né, nas pedras, nas rochas que ficaram gravadas até hoje. No litoral, a gente tem destaque para os sítios arqueológicos, ou seja, os locais, os espaços que contêm esses registros arqueológicos, na Praia do Santinho e na Ilha do Campeche. Ambos ficam, então, na ilha de Florianópolis, ali. A ilha de Porto Belo também a gente consegue encontrar, bem como os sambaquis pré-históricos encontrados em Jaguaruna, que já é mais na região sul de Santa Catarina, né? Uma cidade bem ao sul de Santa Catarina. Então, a gente consegue encontrar esses registros aqui, que também eles determinam atividades que foram feitas, né? Localização no espaço, então, ainda assim continua sendo relacionado a essas questões cartográficas de localização, né? Representação do espaço. Das antigas civilizações, talvez a que mais tenha contribuído para o desenvolvimento da cartografia, pela aplicação prática do seu legado, né, no mundo ocidental, que é o mundo em que nós, né, a maioria de nós vive, então tenham sido os gregos. Deve-se aos gregos os conhecimentos básicos da cartografia atual. Então, o que a gente tem, né, os conhecimentos que nós temos hoje, a sistematização que a gente tem hoje, o jeito com que nós tratamos, fazemos os mapas, né, temos a ciência cartográfica, vem então dos gregos. Então aqui, ó, inclui a concepção da noção ali da forma esférica da Terra, então isso vem dos gregos, a noção dos polos, além da ideia de latitude e longitude, sendo deles também o desenvolvimento das primeiras projeções. Então, os tipos, né, de representação que a gente vai utilizar para representar a superfície terrestre. Então, se atribui aos gregos esses conhecimentos básicos aqui, que hoje, né, são trazidos na confecção dos mapas. Durante a Idade Média, a cartografia ela experimentou uma fase de estagnação. Então, houve uma parada ali em relação à produção, né, ao desenvolvimento, à melhoria, né, das questões cartográficas. Então, durante esse período, todas as conquistas científicas realizadas anteriormente pelos povos anteriores foram substituídas por uma representação simbólica de caráter religioso. Então, lembrando que durante aqui o período da Idade Média estava em vigência, então, o poder da Igreja. E tudo se atrelava, então, a questões religiosas, né, a conhecimentos religiosos. Questões científicas foram deixadas de lado. Enquanto as restrições eram impostas ao mundo cristão, a cartografia se desenvolvia em outras partes do mundo.
Por exemplo, entre os árabes, que têm a tradição de ser um povo viajante, e eles acabaram desenvolvendo então mapas dos lugares visitados, né, aos quais eles iam, facilitando futuras viagens e também para essa orientação no espaço. Então, ao mesmo tempo que países, né, principalmente ali a gente coloca a Europa ali, viveu esse período de estagnação com a Idade Média, regiões ali então árabes, elas continuaram a sua produção e melhoraram até, né, com essas técnicas que foram desenvolvendo e foram então trazendo a sua concepção ali de mundo. A gente tem um mapa aqui, ó, o mapa de Al-Idrisi. Aqui tem a história do Al-Idrisi. Ele foi um grande geógrafo da antiguidade e ele elaborou um mapa mundi, que é esse aqui, ó, por volta do ano ali de 1100. Então aqui eu deixo como sugestão para vocês darem uma lidinha para entender quem foi ele e tudo que ele pôde criar mesmo naquela época, né? Então ele foi um geógrafo árabe, ele vem, né, de uma descendência árabe e ele foi o primeiro a criar um grande mapa mundi com o que se conhecia da época. A partir de 1413, com o início das grandes viagens marítimas, então o início das grandes navegações, então aqui, lembrando que a gente já passou do período da Idade Média e a gente tem então a questão do Renascimento, né? É o início de uma idade mais moderna, então se deixa de lado aquela ruptura ali que houve na Idade Média e começa-se a ter então de novo o desenvolvimento das ciências. Então, as grandes viagens, as grandes navegações, a cartografia ressurgiu como meio de garantir a segurança dos viajantes e de representação das novas descobertas. Era na escola de Sagres, em Portugal, que eram treinados os os marinheiros e os cosmógrafos que utilizavam a astronomia descritiva para criação então de mapas para poderem, né, começar a fazer essas grandes viagens, estarem em alto mar. Então aqui só um breve relato do que foi essa escola de Sagres. Não se sabe até hoje se ela realmente existiu ou não, há especulação quanto à sua real existência, mas se a gente considerar que ela existiu, foi ali em meados do século XV. A Europa então passava por diversas transformações, né, no seu âmbito cultural, como eu comentei, chegava ao fim então a questão da Idade Média e passa-se a dar início à Idade Moderna, que foi um período de grandes descobertas, né, de grandes melhorias do renascimento realmente da ciência e dessas descobertas. No campo econômico, o feudalismo dava lugar ao mercantilismo, que a gente já viu sobre isso nas aulas passadas, vocês lembram? Que é então quando o mundo, né, ele passa a utilizar o sistema, né, de trocas comerciais. O período também ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações. Sentindo a necessidade de aperfeiçoar a tecnologia marítima e sair na frente dessa corrida expansionista, buscar novas terras, buscar metais, vocês lembram do período do mercantilismo que a posse dos metais era bem importante? Então, Portugal acabou surpreendendo nesse quesito, né, de expansão. O infante Dom Henrique, que era um dos filhos do rei de Portugal, ali, rei João I, selecionou, então, um grupo com pilotos, astrônomos, construtores de navios, cartógrafos, matemáticos, então, grandes cientistas ali da época, e em 1417 fundou a Escola de Sagres. Com o surgimento dessa escola, Portugal pôde aperfeiçoar sua tecnologia e se tornou pioneiro, então, na expansão marítima. Como eu comentei, não se sabe se realmente existiu essa escola, chamada Escola de Sagres, porém o que se tem certeza é que Dom Henrique foi um grande incentivador, realmente partiu muito da iniciativa de Portugal ter se tornado, né, essa expansão marítima que Portugal teve, né, esse grande conquistador que foi o Portugal, partiu muito realmente de Dom Henrique. O portulano. Os navegantes costumavam carregar anotações e nessas anotações eram registrados então
os rumos, né, as direções as quais ali eles estavam tomando, né, as distâncias entre os portos visitados. Também eram feitos desenhos cujo objetivo era facilitar a navegação, sem preocupação com o sistema de projeções. Então, era aquilo que era observado, era colocado no papel, mas não tinha-se conhecimentos de proporções, era mais questões de observação mesmo. Todas essas anotações, esse diário de bordo, receberam o nome então de portulano ou cartas portulanas, que buscavam então representar a costa dos continentes. Então, era um registro por onde, né, esses descobridores, desbravadores passavam, e eles registravam então nessas cartas, nesse diário de bordo que recebia esse nome de portulano. Em 1570 surgiu o primeiro grande Atlas Mundial, né? O Atlas é uma coleção de mapas, com um conjunto de mapas produzidos pelos mais importantes cartógrafos da época. Então aqui a gente já consegue ver, ó, que a gente tem a Europa, a Ásia, a África, aqui o que se sabia que existia da América, né, das Américas aqui. Então era isso que se conhecia do mundo até então. E para essa aula é isso, então, pessoal. A gente conheceu um pouco então dessa história da cartografia, né? Na próxima aula a gente vai conversar mais um pouco sobre essa temática de mapas ali também. Não deixem de fazer as suas atividades, espero que vocês tenham feito as anotações e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!